Já pararam para pensar como uma única ideia pode, de repente, reinventar o mundo todo? Pois é. Em 2009, Satoshi Nakamoto nos deu o Bitcoin. E com ele veio uma faísca de revolução. Mas e se essa faísca fosse só o comecinho de um incêndio muito maior? E se a tecnologia por trás do Bitcoin, a tal da blockchain, pudesse criar coisas que a gente nem imagina? Bom, se preparem, porque hoje a gente vai desvendar a história do Ethereum e como ele está literalmente construindo o futuro bem debaixo dos nossos narizes. Imagina só, uma internet onde quem manda somos nós, as pessoas. Sem aquela gigante de tecnologia decidindo tudo. Uma internet onde a confiança não é só uma promessa vazia, mas sim um código matemático, sabe, inquebrável. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Pois essa é a grande promessa do Ethereum. E a gente está prestes a entender como isso pode, de fato, mudar o jogo para todo mundo. Olha, para a gente entender o futuro, não tem jeito, a gente precisa voltar para o começo de tudo. O Bitcoin, ele nunca foi só sobre dinheiro digital, entende? Foi a primeira pecinha de um quebra-cabeça simplesmente genial. Satoshi deu para a gente a moeda, claro, mas o verdadeiro presente, a joia da coroa, foi a tecnologia por trás dela, a blockchain. E é exatamente aqui que a nossa história começa para valer. Pensa na blockchain como um tipo de livro de registros digital, só que um que é impossível de apagar ou alterar. Antes dele, a gente precisava de bancos para garantir que ninguém gastasse o mesmo dinheiro duas vezes, né? O que a blockchain do Satoshi fez foi simplesmente eliminar o intermediário. Puf! Criou um sistema de confiança à prova de qualquer falha. Isso foi uma revolução de verdade. Ok, vamos tentar simplificar isso. Imagina que o Bitcoin é tipo um grande placar de um jogo. Cada transação que acontece, pá, atualiza o placar, mostrando exatamente quem tem o quê. É simples, é direto e, o mais importante, transparente. Cada jogada muda o estado do jogo e todo mundo consegue ver o resultado final. Olha só que genial! Se a Alice tem, digamos, 50 moedas e manda 20 para o Bob, o sistema atualiza na hora, sem ninguém precisar autorizar. Agora, se ela tentar mandar mais do que ela tem, o sistema simplesmente fala, opa, negativo. É pura segurança matemática. Não tem espaço para erro, não tem espaço para fraude. Simples, elegante e à prova de balas. O Bitcoin era, nossa, quase perfeito. Mas sabe como é, né? Toda grande invenção tem aquele calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. E o do Bitcoin era uma limitação que estava ali, bem na cara de todo mundo, mas poucos viam. Era como uma corrente que não deixava essa tecnologia incrível voar ainda mais alto. Mas que limitação era essa, afinal? Então, aqui está o segredo que pouca gente sabe. O Bitcoin não era só para transferir valor. Ele tinha por baixo dos panos uma linguagem de programação. Sim, ele podia criar uns contratos bem simples. Mas o grande problema não era o que ele fazia, era o que ele não conseguia fazer. E foi exatamente essa limitação que abriu a porta para a próxima grande revolução. Pensa nesse cenário. De um lado, a gente tinha a genialidade do Bitcoin, mas uma genialidade limitada. Do outro, a imaginação sem freio dos desenvolvedores. Eles sonhavam com um mundo digital totalmente novo, mas o Bitcoin era como dar para eles uma caixa de ferramentas com, sei lá, um martelo e uma chave de fenda. Eles precisavam de mais. Precisavam de muito mais. É exatamente isso. Era como ter a calculadora mais fantástica do universo, quando o que o mundo de verdade precisava era de um computador universal, um supercomputador. O Bitcoin era incrível, sem dúvida, no que se propunha a fazer, mas o mundo já estava pronto para algo muito, muito maior. Estava na hora de evoluir. E aí, no meio disso tudo, surge um garoto, um prodígio da programação, com só 19 anos, que aparece com uma visão que ia mudar completamente o jogo. O nome dele? Vitalik Buterin. E ele não queria só consertar o Bitcoin. Não, não. Ele queria construir algo do zero, totalmente novo. E essa ideia dele, que parecia radical na época, foi o início de tudo. O início do Ethereum. Essa frase aqui, isso não é só uma citação, é praticamente a certidão de nascimento de uma nova era. O Ethereum não nasceu para ser só mais uma moeda digital. Ele nasceu para ser um computador global, uma plataforma onde qualquer um, em qualquer lugar do planeta, pudesse construir o futuro. De repente, a imaginação virou o único limite. E com todo esse poder, nasceram os famosos smart contracts, ou contratos inteligentes. Pensa neles como uma máquina de vendas automática, sabe? Você coloca a moeda, a máquina te dá o refrigerante. O acordo se cumpre sozinho.
As regras estão no código e a blockchain garante que tudo vai ser cumprido. Sem desculpinha, sem mais, sem precisar de um advogado no meio. É a confiança, só que automatizada. Para ficar bem claro, se uma conta de Bitcoin é como um cofrinho que só guarda moedas, uma conta de Ethereum é como um cofre de banco super inteligente. Um cofre que não só guarda o valor, mas também executa programas, guarda informações. É um salto, uma evolução gigantesca. Então, beleza, a gente tem nas mãos um computador mundial, descentralizado. A pergunta agora muda. Não é mais o que a gente pode construir com isso. A pergunta é o que a gente não pode construir. E olha, as respostas são de cair o queixo. Imagina só poder criar sua própria moeda. Ou pegar a escritura de uma casa e transformar ela num ativo digital, num token. Com o Ethereum isso deixou de ser sonho. Qualquer pessoa pode, literalmente, criar tokens que representam qualquer coisa de valor do mundo real. O poder voltou para as mãos de quem cria. Ou pensa num agricultor, por exemplo. Ele não precisa mais ficar naquela briga com a burocracia para receber o dinheiro do seguro. Se der uma seca forte, pronto. O pagamento cai na conta, automático, sem atraso, sem ter que provar nada para ninguém. É a tecnologia trabalhando para as pessoas, resolvendo o problema de verdade. E se a gente pudesse criar empresas sem ter um chefe? Organizações onde as regras do jogo estão escritas em código e as decisões são tomadas por todo mundo junto. Isso já existe. São as DAOs. É como levar a democracia para um outro nível, de forma totalmente transparente e automatizada. Sabe aquela sensação de pagar uma fortuna por armazenamento na nuvem e ainda por cima entregar todos os seus dados de bandeja para uma empresa gigante? Então, com o Ethereum, dá para fazer parte de uma rede onde todo mundo compartilha um espacinho extra do seu HD. O resultado? Um sistema de armazenamento muito mais seguro, mais barato e, o principal, controlado por quem usa. E isso é só a pontinha do iceberg. A gente está falando de identidade digital, votação online segura, novos mercados. A lista simplesmente não acaba. O Ethereum é a base, é a fundação. O que a gente vai construir em cima disso? Bom, aí o céu é o limite. O futuro está sendo escrito em código, nesse exato momento. Então, a gente saiu do dinheiro programável para chegar num mundo programável. Essa foi a jornada do Bitcoin até o Ethereum. A revolução do Satoshi abriu a porta, é verdade, mas foi o Ethereum que nos deu a chave para construir um universo totalmente novo. A pergunta agora não é mais o que é possível, mas sim o que nós vamos construir a seguir. O que vamos criar com todo esse poder?